Atenção! O canal Cronologia Histórica tem como objetivo promover o entendimento histórico de forma imparcial, sem fazer apologia ou a valorização de qualquer forma de manifestação política ou ideologia, respeitando todos os credos, gêneros, religiões, raças e origens étnicas. Todo julgamento cabe apenas a cada homem. Cronologia Histórica. Hermann Göring. Os soldados do Terceiro Reich. Assinaturas da maldade. Segunda parte. Hermann Göring foi um militar alemão, político e líder do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Ele foi um dos principais arquitetos do Holocausto e foi responsável pela morte de milhões de pessoas. Seu julgamento e execução foram um passo importante na justiça para as vítimas do regime nazista. Após a ascensão de Hitler ao cargo de chanceler da Alemanha em 1933, Hermann Göring foi nomeado ministro do Interior para a Prússia e comissário do Reich para a aviação. Ele desfrutou de grande poder e influência, criando a Gestapo, a Polícia Secreta Prussiana, que posteriormente passou para o comando de Heinrich Himmler. Göring também desempenhou um papel central na supressão de opositores políticos, como os membros da SA durante a Noite das Facas Longas, um evento violento em 1934, em que Ernst Röhm e outros membros foram executados. Como ministro da Aviação do Reich, Göring violou o Tratado de Versalhes ao rearmar secretamente a Alemanha e estabeleceu a Luftwaffe, a Força Aérea Alemã. Em 1936, ele foi o responsável pelas reformas econômicas, acelerando o programa de rearmamento da Alemanha. Ao longo desse período, Göring acumulou um imenso poder e riqueza pessoal, beneficiando-se de saques de obras de arte e bens culturais e da pilhagem de propriedades judaicas, assim como do controle sobre a economia alemã. Sua posição no regime nazista o tornou um dos membros mais importantes e influentes do Terceiro Reich. Durante a Segunda Guerra Mundial, Hermann Göring desempenhou um importante papel como líder da Luftwaffe, a Força Aérea Alemã. Inicialmente, a Alemanha obteve sucesso em várias frentes, como a invasão da Polônia em setembro de 1939 e as vitórias nas batalhas dos Países Baixos, Bélgica e França em 1940. Após essas batalhas, Göring recebeu o reconhecimento e foi promovido à patente do mais alto posto militar da Alemanha nazista. Neste período sombrio do governo do Terceiro Reich alemão, Göring teve envolvimento em muitas atrocidades, sendo um dos principais arquitetos da política nazista de perseguição e extermínio. Ele foi responsável pelo assassinato de milhões de pessoas, incluindo judeus, ciganos e outros grupos considerados indesejáveis pelo regime nazista. Hermann Göring, apesar de ter desempenhado um importante papel como líder da Força Aérea Alemã, a partir da Batalha da Grã-Bretanha em 1940, a Luftwaffe, liderada por Göring, falhou em derrotar a RAF britânica, o que impediu a Alemanha de invadir a Inglaterra. Essa derrota foi um revés significativo para Göring e para a Alemanha. A queda de Göring se acentuou com o início da campanha alemã na Frente Oriental em 1941, na Operação Barbarossa, com a invasão da União Soviética. Embora a Luftwaffe inicialmente tenha obtido sucesso, as forças alemãs enfrentaram problemas devido às dificuldades climáticas e à resistência soviética.
A Batalha de Stalingrado foi um ponto de virada crucial que resultou em uma derrota alemã significativa, marcando o início do declínio de Göring. Com o cerco e a rendição de um grande contingente do 6º Exército Alemão. Além disso, os bombardeios estratégicos intensificados pelos aliados contra a Alemanha, liderados pela RAF britânica e pela Força Aérea Americana, enfraqueceram ainda mais a Luftwaffe e causaram danos à infraestrutura e à indústria alemã. À medida que as forças soviéticas se aproximavam de Berlim, Göring perdeu ainda mais influência e foi excluído das decisões importantes. Após a morte de Hitler, ele tentou assumir o comando do Reich, enviando um telegrama para Berlim, mas foi acusado de traição por Martin Bormann. Após o fim da guerra, Hermann Göring foi levado para Luxemburgo e depois transferido para Nuremberg, onde ocorreram os julgamentos de Nuremberg. Ele foi julgado como o 2º oficial mais graduado, logo depois de Karl Dönitz. As condenações contra Göring incluíam crimes de guerra, crimes contra a humanidade, conspiração e guerra de agressão. Durante o julgamento, Göring declarou-se inocente das acusações e tentou apresentar-se como um pacificador e diplomata antes do início da guerra. No entanto, as provas foram aceitas pela acusação, incluindo filmes dos campos de concentração, testemunhos, documentos e fotos das atrocidades cometidas pelos nazistas. Após 218 dias de julgamento, Göring foi considerado culpado por todos os crimes em que ele foi acusado, como um dos principais arquitetos das políticas de perseguição e extermínio do regime nazista, incluindo a implementação do Holocausto. Logo depois da sua condenação, ele pediu para ser executado como um soldado, mas o tribunal recusou o seu pedido e ele foi condenado à pena de morte por enforcamento. Mas na noite anterior à execução, no dia 15 de outubro de 1946, ele cometeu suicídio ingerindo uma cápsula de cianeto. O corpo de Göring foi exposto no local da execução e posteriormente cremado. Suas cinzas foram espalhadas em um rio desconhecido na Alemanha. Houve algumas teorias sobre como Göring obteve o veneno, incluindo a possibilidade de ter sido fornecido por um tenente do exército americano ou entregue por um soldado veterano. No entanto, as circunstâncias exatas da administração do veneno permanecem incertas. Vale destacar que, mesmo com o seu suicídio, as ações de Göring durante o regime nazista foram totalmente condenadas pela comunidade internacional, resultando em seu julgamento por crimes de guerra e contra a humanidade em Nuremberg. Hermann Göring. Os soldados do Terceiro Reich. Assinaturas da Maldade.